que eu peço, Deus te abençoe e que se acabe a politicagem de alguns que querem te ver de joelhos, de alguns que hoje cospem no espelho. Significa Brasil no exterior, Rio de Janeiro a dezembro. Deus te abençoe. Rio de Janeiro a dezembro. Deus te abençoe. Para sempre, César na guitarra, the best. Rio de Janeiro a dezembro. Deus te abençoe. Rio de Janeiro a dezembro. Deus te abençoe. Rio de Janeiro a dezembro. Deus te abençoe. Professor Ailton Zucchi, estávamos esperando você. Vamos começar, pessoal. Vamos lá. Professor Zucchi jogando duro. É isso aí, vamos jogar duro, professor. Até porque a banca aqui do Rio de Janeiro gosta desse tema. A banca é uma banca garantista. Os professores adotam os posicionamentos penais e processuais penais vinculados ao garantismo de Ferraioli. Me parece que a banca do Pará, segundo falaram, teve uma certa ligação, foi feita pela mesma organizadora e tinha uma certa ligação de alguns professores, não sei se é verdade. Não, não sou da turma do Wilson não, mas eu conheço o Wilson. Gente finíssima, né? Grande Wilson, grande delegado Wilson, gente fina. Então, a gente vai tocar nesse tema. Pessoal, quem não segue o professor Zucchi aqui, Zucchi, passa a seguir, porque eu não estou falando isso porque ele está aqui prestigiando nossa live, não, embora eu já agradeça desde já. O professor está com o objetivo de multiplicar nossas lives. É porque eu acompanho as lives do professor e realmente ele acerta muitas questões de prova, porque ele estuda muito as provas, além de ter, então, uma doutrina afiada e a jurisprudência, ele sabe aonde que a CESP está pegando nesse momento. Então, para o seu concurso, acompanhar o professor Zucchi vai ser muito valioso, porque muitas vezes as classificações são definidas por uma ou duas questões, principalmente na nota de corte da primeira fase. Então, acompanhem as lives dele, acompanhem os aulões, porque aquela questão que é falada naquele dia pode realmente definir a sua vaga para você ir ali para a segunda fase e decidir, tá bom? Então, jogando duro, Zucchi, jogando duro, continua isso aí. O trabalho dos delegados tem que se intensificar para a gente realizar o sonho desse pessoal que quer ser delegado de polícia e um dia vai passar pela gente, vai tratar a gente como colega. Pessoal, entrando propriamente no tema aqui, então, de uma maneira muito rápida, em uma outra live, eu falei muito rápido também a repercussão que o garantismo penal tem hoje, não só no direito penal, mas também todo o direito brasileiro, notadamente também no processo penal e na investigação penal. Lá nos primórdios, então, a gente tinha um paradigma inquisitivo, na verdade inquisitório, que está ligado àquelas práticas da Igreja Católica, torturas, como meios de obtenção de prova, onde o principal objetivo de uma investigação era a proteção do soberano. Se evoluiu para um paradigma inquisitivo posteriormente, onde se valia um pouco mais das provas técnicas, se afastou um pouco as práticas nefastas da tortura como obtenção de meio de prova, a confissão como rainha das provas, até se evoluir para o garantismo penal, onde realmente o investigado deixou de ser objeto de investigação. Muitas pessoas aprenderam ainda assim na faculdade que durante a investigação penal o investigado sequer era pessoa, era objeto, e na verdade hoje, até mesmo na fase de investigação penal, o investigado é sujeito de direitos e tem ali os seus direitos
garantidos. É isso aí, professor. Segue aí, vamos que vamos. Chama aí os seus seguidores para a gente ir para frente. Mas cuidado, pessoal, lá na sua prova, que eu já vi dando aula, que alguns alunos fazem uma confusão entre garantismo e abolicionismo. Então, a primeira diferença que eu vou chamar a atenção para vocês aqui, pessoal, o que eu faço nas minhas aulas, que vocês já perceberam? Para vocês aprofundarem no garantismo, vocês teriam que ler um livro de Ferraioli dessa grossura, vários artigos. Então, eu leio para vocês, faço um resuminho aqui com os temas que eu acho principais que vão ser cobrados na sua prova, principalmente numa prova discursiva, e separo esse resuminho para que vocês fiquem na mente com a ideia central do tema para lembrar dele na hora da prova e discorrer ali bonito e não errar e diferenciar a sua prova do seu concorrente. Então, cuidado com isso. Garantismo e abolicionismo não podem ser confundidos jamais. Em apertada síntese, um dos abolicionistas mais famosos, se você lembrar o nome desse cara, é um holandês chamado Louis Huygens. Huygens, então, diz que o direito administrativo sancionador poderia resolver todos os conflitos sociais. Então, daí vem a ideia e a palavra abolicionismo. Por quê? O direito penal teria que ser abolido. Na visão dos abolicionistas, um direito administrativo forte, sancionador, seria suficiente para resolver os problemas sociais. Você não pode jamais confundir isso com o garantismo penal, tá bom? Para Ferraioli, pessoal, que a gente vai trabalhar mais o garantismo aqui de Ferraioli, o direito penal tem que existir, mas ele chama o direito penal de um mal necessário. Ele deve existir por quê? Porque, principalmente nas sociedades democráticas, porque é uma forma de se fazer justiça. E só o Estado pode fazer justiça, por quê? Porque o direito de punir é público. Tá? O direito de punir é público. Então lembra que o ius puniendi é monopólio do Estado. O professor Rogério Sanches traz sempre lá nas aulas e no manual dele um exemplo que seria uma exceção, que está lá no artigo 57 do Estatuto do Índio, Lei 6.001, onde dispõe lá que a comunidade indígena, em síntese, ela pode fazer justiça conforme os seus meios lá, conforme os costumes de sua tribo. Gosto de alertar também que vários doutrinadores entendem que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Então, é um exemplo que, onde o Estado não teria aberto mão ali do seu monopólio do direito de punir, mas a verdade é que vários doutrinadores tratam que esse exemplo e esse artigo não foi recepcionado pela Constituição. Então, pessoal, vamos começar aqui. E se cair na sua prova lá, minimalismo penal, para você discorrer sobre minimalismo, como é que você começa? Então eu vou te dar 3 caras para você lembrar na sua prova, 3 que jogam duro, Zuc, 3 que jogam duro no direito penal, 3 doutrinadores da pesada, para vocês lembrarem de falar sobre eles no minimalismo penal, tá bom? Primeiro, você vai falar de Ferraioli e do garantismo penal, que a gente vai continuar com as características dele aqui um pouco mais para frente. Segundo, você vai lembrar de Roxin. Você vai lembrar de Roxin com seu funcionalismo teleológico, o seu princípio da insignificância, que é a missão do direito penal é proteger bens jurídicos. Então você vai citar Ferraioli, você vai citar Roxin e você vai citar, por último, Zaffaroni. Aonde você cita o Zaffaroni? Na sua teoria da co-culpabilidade. O que é a teoria da co-culpabilidade? Uma divisão de responsabilidade, uma codivisão, onde a existência de uma sociedade marginalizada concorre para o crime. E hoje em dia se considera que essa teoria da co-culpabilidade tem previsão legal. Tem previsão legal aonde? Como causa de atenuante genérica previsto no artigo 66, inciso 1 do Código Penal e também previsto no artigo 19, inciso 4 da Lei de Drogas. O artigo 19, inciso 4 trata das atividades de prevenção ao uso indevido de drogas e no inciso 4 fala o quê? Do compartilhamento da responsabilidade entre as instituições e as pessoas. Então, se pedir lá minimalismo, se você falar um pouquinho de Ferraioli, falar um pouquinho de Roxin e falar sobre a teoria da co-culpabilidade de Zaffaroni, com certeza ali você já diferenciou a sua prova da prova do seu concorrente. Então agora a gente vai voltar aqui um pouco mais
para o garantismo, pessoal. E a gente vai abordar alguns aspectos, até que eu abordei numa outra live, porque algumas pessoas fizeram umas perguntas sobre o princípio da insignificância lá de uma live que eu gravei lá atrás. Eu vou esclarecer aqui rapidamente. O garantismo, em verdade, pessoal, ele acaba sendo uma teoria ligada à política criminal, ligada ao minimalismo que a gente falou agora, que se liga à intervenção mínima, que por sua vez tem como gênero a subsidiariedade e a fragmentariedade. Garantismo, lembra da palavra, pessoal? Garantismo, está ligado ao quê? Garantias, direitos e isenções que a Constituição confere aos cidadãos, tá bom? Ferraioli trabalha com uma ideia de antítese. Ele trabalha com a ideia de um lado o poder punitivo do Estado e de outro lado a liberdade do homem. Então Ferraioli entende o seguinte: olha, o Estado é tão mais forte do que o homem, ele é tão mais forte que ele tem que ser esvaziado nesse poder punitivo na sua capacidade máxima, sem fazer com que ele seja abolicionista, e as liberdades do homem têm que ser o quê? Exaltadas e fortalecidas ao máximo, para que se estabeleça ali uma relação proporcional, uma relação equilibrada. E alguns chamam aí, vem daí também a expressão direito penal do equilíbrio. Por quê? Porque tem que ser uma relação equilibrada, tá bom? Agora, pessoal, eu vou falar com vocês aqui, antes de prosseguir nesse tema, porque eu recebi algumas perguntas sobre o STF e a insignificância, sobre o STF e a insignificância, tá bom? Mas se você procurar lá nos manuais, isso que você está falando, desculpa que eu vi aqui a intervenção, fala de vulnerabilidade, é verdade, mas se você procurar lá nos manuais e procurar da forma que tem caído nas provas, ainda é muito recente, então cuidado, porque pode cair sim a expressão co-culpabilidade, tá bom? Você tem razão no que você falou sobre vulnerabilidade, mas co-culpabilidade está recente. Isso é uma discussão muito profunda, isso está ligado à escola do determinismo com a escola do livre-arbítrio, tá bom? E aí a gente teria que discorrer um pouco mais sobre isso, mas eu não vou aprofundar na co-culpabilidade em si. Vamos lá, vamos prosseguir. Pessoal, o STF em insignificância, eu recebi alguns questionamentos, porque quando eu falei sobre o delegado de polícia na prática com o princípio da insignificância, eu mencionei que o STF recebe uma crítica na forma que ela na forma que ele aplica o princípio da insignificância, porque ele se vale dos seus vetores, e aí eu dei um método mnemônico para vocês lembrarem dos vetores, lembra? Utilizando a palavra prol vem de P, periculosidade, aí você vai lembrar, ausência de periculosidade na ação. R, você vai lembrar de reprovabilidade, por quê? Porque reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O, do prol, você vai lembrar de ofensividade, mínima ofensividade da conduta. E L é o último, de lesividade, você vai se lembrar de inexpressividade da lesão jurídica. Então, com esse método mnemônico, para você lembrar na hora da prova, os vetores do STF. E aí eu falei que o STF sofre uma crítica, porque em vários dos seus julgados, ele trabalha com a ideia de maus antecedentes e reincidência para não aplicar o princípio da insignificância. E a doutrina bate muito no STF por causa disso, dizendo o seguinte: olha, maus antecedentes e reincidência são questões subjetivas, quando na verdade o princípio da insignificância você está lidando com questões objetivas, você está lidando dentro do tipo objetivo. E aí eu disse, isso é uma verdade, essas críticas que o STF recebe são justas, mas por que o STF faz isso, pessoal? E aí a gente precisa saber o porquê que ele trabalha dessa maneira. Porque ele é técnico? Ele trabalha assim porque os ministros não sabem direito penal? Pessoal, é claro que não. Os ministros do STF utilizam esses vetores e utilizam para fazer o quê? Política criminal. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Imagina que você acaba de montar o seu estabelecimento empresarial, comercial, vamos dizer, por exemplo, um restaurante. E aí, todo dia, na saída do seu estabelecimento, seus clientes começam a ser abordados e vítimas de pequenos furtos. Todos os dias, sem parar. Pessoal, isso está prejudicando o funcionamento do seu estabelecimento, isso está prejudicando a organização, isso está prejudicando o quê? A própria sociedade. E aí o que acontece? Imagina, você leva a primeira vez, insignificante,
pequeno valor que se baseia só na lesividade. Leva uma segunda vez para a delegacia, insignificante, de modo que ele sai pela porta da frente e volta para frente daquele estabelecimento na mesma hora. Pessoal, o STF, então, utiliza disso para fazer o quê? Política criminal. E aí eu vou fazer umas diferenças para vocês aqui sobre política criminal e direito penal. Política criminal e direito penal, eles não se misturam, eles não são sinônimos. A finalidade do direito penal é analisar o quê? Os fatos. O direito penal analisa fatos indesejados, definindo quais devem ser rotulados como infração penal quando? Quando nocivos para a sociedade, tá bom? Beleza. Então, o fim dele é cumprir adequadamente a sua missão, que é qual? Proteger bens jurídicos. Já a política criminal, ela vai trabalhar com estratégias de controle da criminalidade. Perceberam como é diferente? Ela não vai trabalhar com fato indesejado, ela vai trabalhar com estratégias de política de controle da criminalidade. E é isso que o STF faz quando se utiliza da reincidência do maus antecedentes na insignificância, em que pese as críticas pertinentes de estar se utilizando de fatores subjetivos em elemento objetivo do tipo, no caso, o princípio da insignificância, a tipicidade material. Vamos prosseguir então, pessoal. Então, o objeto do direito penal em si é o crime enquanto norma. O da política criminal é o crime enquanto valor. O direito penal, por exemplo, ele define o que é furto. Já a política criminal estuda uma forma de se diminuir a ocorrência dos furtos. Tá bom? Então, só fazendo aqui uma diferença e para explicar para vocês que apesar das críticas que o STF sofre, não é porque os ministros não sabem direito penal, é porque eles trabalham com a política criminal, tá bom? Então, vamos aqui, pessoal. Então, espero ter respondido os questionamentos lá atrás. Professor, e o delegado pode aplicar o princípio da insignificância em relação à tipicidade material? Claro que pode, mas eu sustentei que tem que ser em alguns casos mais latentes, um pouco mais evidentes, tá bom? Então vamos prosseguir. Então vamos voltar para o garantismo penal, pessoal. Então a ordem jurídica evolui, os direitos e garantias individuais dos cidadãos passam a ter maior destaque nos códigos penais e processuais e nas constituições, principalmente nos países democráticos, com o fim de quê? Evitar a arbitrariedade e o poder desmedido do Estado. Agora, pessoal, cuidado. Então o garantismo, ele surge com Ferraioli? O Ferraioli é o dono do garantismo? Claro que não, pessoal. A ideia de garantismo está muito lá atrás. Ferraioli organizou um pensamento, mas a ideia está muito lá atrás. Olha, você já surge com as ideias de Rousseau no contrato social, Barão de Montesquieu no espírito das leis e principalmente, para vocês citarem, principalmente em criminologia, o César Beccaria, Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, com a sua obra Dos Delitos e das Penas. E por que eu falo isso, pessoal? Porque Beccaria foi o primeiro da humanidade a se levantar contra isso. Ele é reconhecido como o primeiro da humanidade. Para vocês terem uma ideia, ele se escreveu sem se identificar e depois, um ano depois, com reconhecimento e a premiação da sua obra, é que ele reconheceu o seu escrito. Por quê? Porque ninguém tinha coragem de fazer o que ele fez na sua obra Dos Delitos e das Penas. Então ele denuncia, entre outras coisas, e aí vem aquele resumão mastigado que eu falo que eu trago para vocês. Ele denuncia os julgamentos secretos, ele denuncia a tortura como obtenção de meio de prova, ele denuncia o confisco de bens, ele denuncia a transcendência da pena. Tudo quem denunciou isso lá atrás foi Beccaria na sua obra Dos Delitos e das Penas. Beleza? Vamos prosseguir aqui então. Beccaria ataca os pontos centrais do horror. Ele encosta o dedo na ferida. Por isso que eu falei que ele escreveu anônimo e foi premiado no ano seguinte, aí então que ele assume a autoria dessa obra. Tá bom? Então, pessoal, o garantismo penal é uma teoria e prática jurídica direcionada à defesa de quê? Dos direitos e liberdades contra as arbitrariedades advindas do Estado, tendo em vista que, na visão de Ferraioli, o poder desmedido do Estado é o que mais ameaça os direitos individuais. Tá bom? Agora, por outro lado, ele diz, não se pode ignorar a relevância do poder estatal, notadamente para proteger os bens jurídicos. Imagina, sem Estado e sem proteção. Não tem como. Então você tem que proteger os indivíduos desse poder, mas você não pode abrir mão dele. Tá bom? Então vamos prosseguir. O Ferraioli,
ele traz, na verdade, uma estrutura que ele se chama, é conhecida como os axiomas de Ferraioli, 10 princípios fundamentais de Ferraioli, tá bom? E esses eu vou preparar no resuminho para você aqui. Se você tiver com seu caderninho, você anota, porque você vai precisar lembrar deles ou de grande parte deles na sua prova, tá? Então, quais são os 10 princípios que Ferraioli traz em relação ao garantismo penal? Princípio da legalidade, no sentido lato e no sentido estrito. Princípio da necessidade ou da economia do direito penal. Princípio da lesividade ou da ofensividade. Princípio da materialidade ou da exteriorização da ação. Isso está ligado o quê? Para repelir o direito penal do autor. Na verdade, só pode ser punido aquele que exterioriza a conduta. Vamos lá, pessoal. O princípio da culpabilidade ou da responsabilidade penal. O princípio da jurisdicionalidade no sentido lato e estrito. O princípio acusatório da separação entre juiz e acusação e juiz e investigação. E o princípio do ônus da prova ou da verificação. E o 10º, o princípio do contraditório ou ampla defesa. Beleza, até aí você trouxe os 10 de Ferraioli. Aí imagina, vem lá, identifique se há no direito brasileiro e na nossa Constituição sinais do garantismo de Ferraioli. Pessoal, vocês vão ter que lembrar dos seguintes dispositivos, olha só. Artigo 5º, inciso 34. Artigo 5º, inciso 34. Princípio que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Beleza? Tá lá em Ferraioli, legalidade no sentido lato e estrito. Outro princípio importante, contemplado na nossa Constituição, é o da culpabilidade, em relação à punibilidade. Artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena, que traz também a intranscendência, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso você tudo tem que citar que Ferraioli está na nossa Constituição, que o garantismo está na nossa Constituição. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bem, nos termos da lei, ser estendidos aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Tudo bem? O princípio da jurisdicionalidade, que foi um dos que eu citei lá, também está tutelado na Constituição da República Federativa do Brasil, aonde, no 34, são assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição dos poderes públicos pode ser citado aos poderes públicos. O 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. E no 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Isso, pessoal,